E um dos pontos que eles colocaram foi justamente a visão de pertencimento, só que é diferente a visão de pertencimento, amém? Porque a visão de pertencimento ali, ela é focada no grupo, ela é exclusivista, ela é, ou trazendo para os termos da Bíblia, facciosa. Ela gera um grupo, entende? Então, seria mais ou menos dentro de um contexto de congregação, de igreja, seria como se fosse uma igreja que é institucional, né? O importante é a Siloé estar bem, né? Se todos os outros cristãos na cidade são corruptos e não há evangelho, não tem problema. O importante é nós estarmos bem, porque nós vamos por o Senhor e a sociedade que se exploda. Seria mais ou menos isso, a visão de pertencimento que a psicologia ensina hoje, tá? E também não é isso que a Bíblia traz, tá? Claro que a gente não vai responder pela posição, pelo pecado de outras pessoas, e a gente também não tem poder de gerar arrependimento em ninguém, mas o nosso papel é a gente viver, pregar, ensinar a verdade a todo tempo, em todos os lugares, para que Cristo seja revelado através das nossas vidas, e com isso, não só a comunidade que a gente congrega aqui, a família na fé, mas o seu trabalho, na sua vizinhança, em todos os lugares, o Evangelho seja propagado através da sua vida. Entende? Se isso for feito por todo mundo que está aqui, olha o impacto que nós temos, o poder de impacto que nós temos para causar nessa cidade. Entende? E é isso que é a manifestação do reino. Isso foi o primeiro estudo. Amém? O segundo foi a aplicação disso na maturidade masculina. E aí nós vimos todos os pontos ali em relação ao homem maduro, homem bíblico. Nós vimos as lutas do homem, o homem que tem uma inclinação natural de se isolar, de olhar só para si, de trabalhar muito, se preocupar muito com tudo que ele acha que é importante e estar pouquíssimo presente na sua casa, pouquíssimo presente para a sua família, para sua esposa, seus filhos, pouquíssimo presente na vida das pessoas que estão ao redor dele. Nós vimos que, na verdade, isso é o fruto do pecado e o que Deus espera, o princípio bíblico, é justamente o oposto, né? O homem é, sim, responsável pela provisão, pelo sustento, pela proteção da sua família, mas, acima de tudo, pela educação, pela formação de caráter, pela formação da fé, pela formação de homens e mulheres maduros. Amém? Tranquilo? Deu para entender? Estamos juntos? Beleza. Hoje nós vamos falar sobre mulheres. A maturidade feminina à luz da Bíblia. Amém? E quando a gente fala assim, né, a gente vai falar sobre maturidade feminina. Ou vai falar sobre maturidade masculina. Não se trata de apontar o que está errado, né, apenas, mas sim de mostrar o que a Bíblia ensina, que é o alvo, que é o objetivo, aquilo que nós devemos buscar. Amém? Eu gosto sempre de trazer algumas inclinações, alguns pontos que são realmente mais frequentes, mais comuns, pensando na população como um todo, porque isso clareia um pouco os impulsos que nós temos no dia a dia, entendem? Mas o foco não é esse, o foco é a gente entender a verdade, a gente perseguir e traçar como alvo a verdade, amém? Quando a gente vai falar de mulher hoje, a gente tem basicamente, sendo meio grosseiro, mas dois estereótipos, duas figuras bem distintas, tá? A primeira é a mulher completamente independente, resolvida, né, empoderada. Hoje essa palavra está totalmente em voga, né? O empoderamento feminino. Não, a mulher também é capaz, a mulher também pode
ser independente. Só aí a gente já entende que não tem nada a ver com a Bíblia, porque a Bíblia, mais uma vez, fala de pertencimento. E a independência, ela é o oposto disso, né? Eu me desligar e eu não precisar de ninguém não está no próprio desenho que Deus criou, que Deus fez para a humanidade. A humanidade é um povo, é uma espécie coletiva. Nós precisamos, sim, uns dos outros. Amém? E, na verdade, o que esse estereótipo, né, essa caricatura ensina, estabelece como alvo para as mulheres, são os elementos de poder que a sociedade tem, que é o quê? Dinheiro, status, bens, conquistas, influência. Porque esses são os elementos de sucesso e poder para a nossa sociedade. Se você quer, pela sociedade, pela nossa cultura, saber se alguém é bem-sucedido, a primeira coisa que você vai olhar é a roupa que ele veste, o carro que ele anda, a casa que ele mora, o cargo que ele tem. Não é verdade? Não é verdade? E com isso, esse estereótipo, ele traz todos esses elementos de sucesso e poder que a sociedade exalta e coloca na figura feminina. Então, a mulher é capaz de ser uma mulher poderosa, influente, com altos cargos, com uma remuneração alta, que não depende de ninguém financeiramente, nem de forma alguma, totalmente bem resolvida. Ela não precisa sequer casar. Ela pode, se ela quiser, ela pode viver a sua vida inteira. Essa é uma figura. A outra figura é a mulher apagada, a mulher em segundo plano, a mulher que não tem voz, não tem opinião, não tem valor, que não tem sabedoria, que o que ela faz, o que ela fala não é levado em consideração, não é levado em grande estima, e ela, na verdade, ela está ali para servir, mas não servir no sentido bíblico, é um servir de apenas suprir as necessidades que os outros têm, entende? Então, e quando eu falo isso, pode parecer um pouco meio forçado, né? Talvez você fale assim, não, mas não conheço ninguém que pensa dessa forma. Mas olha para as atitudes, né? O homem que não ouve a mulher, ele menospreza, ele coloca ela em segundo plano. O homem que não consulta a mulher, falando aí de homens casados, ele menospreza e coloca a mulher em segundo plano. Percebe? Então, essas duas visões, elas são, em alguns momentos, bem fortes, bem evidentes, em outros mais sutis, mas elas basicamente são os dois principais estereótipos, as duas principais grandes formas de entender o que é mulher na nossa sociedade. Está dando para entender ou está muito complicado? Está dando para entender? Amém? Depois eu vou passar uma prova para vocês fazerem, tá? Saber se... Então, esses são as duas caricaturas, né? Só que nenhuma delas representa o que a Bíblia ensina. Glória a Deus por isso, porque senão a gente estaria perdido. Na verdade, a Bíblia, ela apresenta a mulher madura como uma mulher, primeiro de tudo, fale isso comigo, o primeiro aspecto, a primeira qualidade da mulher madura é que ela é temente ao Senhor. É impossível uma mulher ser madura pela visão bíblica de maturidade feminina se ela não for temente ao Senhor. E por temente ao Senhor, eu quero dizer que o que mais importa, que o que mais tem valor, que o que mais queima no coração dela é em servir, agradar e alegrar o coração de Deus.
acima do coração do seu marido, acima do coração dos seus filhos e acima do seu próprio coração. Porque é muito fácil para a mulher colocar o seu marido e os seus filhos antes de si. Mas é muito difícil ela colocar Deus acima do seu marido e dos seus filhos. Ela colocar Deus acima da sua casa. Isso é um desafio para muitas. Amém? Mas isso é o primeiro passo. É a necessidade, na verdade é o fundamento. Se Deus não for o objeto de maior amor, temor, reverência e busca da mulher, todo o alicerce da sua identidade, da sua maturidade está arruinado. Ele vai crescer distorcido. Amém? Estão entendendo? Então esse é o primeiro ponto e, na verdade, o mais importante de tudo. Se for para você gravar uma coisa de tudo que eu vou falar aqui, é isso. Amém? A mulher, a maturidade, ela traz esse primeiro aspecto. A mulher, ela é vista na Bíblia como alguém que é capaz de ter sabedoria. Ela é sábia. Ela é compromissada, comprometida com as coisas. Ela é generosa, discípula e discipuladora. Amém? E serva. A mulher madura não é apagada, mas ela também não vive para si, como se ela não dependesse de ninguém. Não, ela amadurece, ela cresce diante de Deus, enquanto ela abençoa as pessoas ao seu redor. Vamos ler o texto base ali, né, que a gente vem trabalhando em cima dele, Efésios 4, do 11 ao 14. Só para pontuar aí, eu não sei, né, às vezes alguém está anotando. Então a série é Até que Cheguemos à Maturidade, e esse terceiro aspecto que nós estamos trabalhando hoje é mulheres sábias, fortes e piedosas. Então, Efésios 4, do 11 ao 14, diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A edificação do corpo, a construção, o amadurecimento, o crescimento do corpo de Cristo, que a igreja é o alvo de todos os dons e ministérios que Deus derrama. O dom e o ministério, ele nunca tem alvo em si mesmo. Eu sou pastor porque eu sou pastor. Não, eu sou pastor para servir. Eu sou pastor para amadurecer, para contribuir, para amadurecer, discipular, educar as pessoas para que elas vivam como Cristo viveu nessa terra. 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Amém? Então a mulher, ela está incluída nisso, porque ela faz parte do corpo de Cristo, ela recebe dons, capacidades de Deus também, então ela também tem não só responsabilidade, compromisso, mas contribuição, capacidade de ajudar, de equipar o corpo, de amadurecer o corpo, de discipular na fé, amém? E nós precisamos de mulheres maduras, educando, discipulando as mais novas, e a igreja como um todo, para que, mais uma vez, pertencimento, toda a comunidade amadureça e com isso nós cresçamos como cristãos juntos. Amém? Eu quero enfatizar um pouco a questão do temor do Senhor que eu coloquei. Abra em Provérbios 31. Eu não vou ler inteiro agora, mas você pode ler depois para dar uma aprofundada. Amém? Provérbios 31, ele é um manual da mulher bíblica, amém? Então, fica a dica aí, vocês podem ler depois, mergulhar
porque tem muito tesouro, muita bênção, muita chave para colher aqui nesse capítulo de Provérbios. Mas o foco que eu quero dar agora aqui nesse momento é o verso 31. O 30. O verso 30. Provérbios 31, 30. Você pode acompanhar aqui também. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Amém? Acho que não tem nenhuma mulher na face da terra, em condições normais, saudáveis, que fale, nossa, eu quero ser feia, né? Eu quero ser horrível, quanto mais feia, melhor. Ela olha no espelho e fala, nossa, eu ainda estou muito bonita, deixa eu bagunçar um pouco o meu cabelo aqui, borrar minha maquiagem, que eu quero... Não, a mulher ela tem uma inclinação natural, e glória a Deus por isso, né, homens, que ela valoriza a beleza, ela quer estar bonita, ela quer estar bonita. E, claro que tem o extremo da vaidade, mas eu entendo que isso é uma inclinação natural, uma coisa que não necessariamente vem do pecado ou precisa ser pecaminosa. Mas eu entendo que é algo da feminilidade, algo que Deus colocou mesmo. A mulher ela gosta de estar bonita, ela gosta de estar bem apresentada. Mas aqui é muito interessante que Provérbios faz esse contraponto com isso, que naturalmente é uma coisa que a mulher valoriza muito. Então é como se ele falasse assim, olha por quanto é importante e por quanto você se dedica e se importa em estar bonita. A importância e a dedicação em temer ao Senhor tem que ser maior do que isso. Amém? Mais do que querer estar bonita, que é uma coisa totalmente natural. Amém? Estão comigo aqui? Uma coisa que é totalmente natural, uma coisa que vem simplesmente. Mais do que isso, você tem que buscar o temor do Senhor. Amém? A mulher madura, irmãos, se você olhar aqui, nesse capítulo de Provérbios 31, você vai ver que aqui tem várias coisas muito concretas. Fala que o marido elogia, que os filhos elogiam, que ela com sabedoria ensina em amor a sua casa, os seus filhos. Tem muitas coisas concretas ali, amém? Por quê? Porque quando a mulher tem essa prioridade muito bem estabelecida, o temor do Senhor, ele se sobrepõe às outras buscas, ele está em prioridade em relação ao restante, naturalmente ela vai ter relacionamento com Deus, com a palavra, ela vai ter esse contato com o Senhor e naturalmente ela vai ter sabedoria para ensinar, para educar, para se portar na sua casa. Ou seja, ela vai saber se portar sabiamente nas pequenas coisas do dia. Amém? E aí eu quero destacar aqui uma coisa muito, assim, que eu percebo que é muito forte, né? As mulheres, elas têm em linhas gerais, elas têm uma inclinação, um impulso de servir, de ser útil, né? É muito engraçado, porque antes de eu casar, eu andava, né, com amigos, com conhecidos, e assim, vou dar um exemplo bobo aqui, mas que demonstra isso que eu estou falando. A gente se reúne para comer uma pizza ou um lanche em casa. E aí, homem, né, a gente termina de comer ali, quando vai para a cozinha, né, mas vamos supor que fomos para a cozinha, terminamos de comer ali, beleza. Se tirar o prato da mesa, homem solteiro é assim, né? Se tirar o prato da mesa já já está no lucro, né? Já foi bem educado já. A mãe já fez um serviço de louvor. Porque é raro, né? Geralmente fica tudo na mesa ali mesmo e boa. Aí, quando eu casei, eu via que ia, por exemplo, um casal em casa, e aí termina de comer, a mulher visita, né? A mulher do casal que está nos visitando,
vira para minha mulher e fala assim: você quer ajuda para limpar aqui, para organizar as coisas? E aí uma fica: não precisa. A outra: mas eu quero, faço questão. E aí ela se junta ali para organizar tudo. E isso me espantou nos primeiros momentos, que eu falava: cara, eu nunca pensei que precisava fazer isso. Você vê como que, né? É importante educar os meninos. E é uma coisa mais natural na mulher, o servir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O ser útil, o contribuir ali. Isso é muito mais natural do que no homem. O impulso mais natural da natureza pecaminosa do homem é o isolamento. É o isolamento, é tipo eu e eu. Eu sou o máximo, né? Mas da mulher, eu vejo que ela tem esse aspecto do servir, do ser útil. Só que isso pode ser uma pedra de tropeço. Isso pode ser algo que impede ela de viver o pertencimento. Por que eu quero dizer isso? Porque não existe diferença nenhuma entre o homem que olha para sua família e fala assim: eu já cumpri o meu papel de homem, porque eu trouxe dinheiro para casa, porque eu trouxe comida, eu pago aluguel, eu pago água e luz. Então eu não preciso estar presente, porque o que eu tenho de obrigação está feito. Por mais que nós não falemos isso, esse é um impulso natural da nossa natureza pecaminosa. Nós vimos isso na ministração passada. Não existe diferença nenhuma dessa postura da mulher que olha e fala: eu já fiz tudo aqui em casa, então eu não preciso estar presente. Então eu não preciso ter tempo junto com os meus filhos, eu não preciso ter tempo junto com meu marido, porque o que eu preciso cumprir como mulher é o serviço da casa. Especialmente as mulheres que abriram mão, se abdicaram do serviço fora para cuidar da casa e da família. Amém? Esse impulso, que pode ser um impulso positivo, mas ele só vai ser positivo se o temor do Senhor estiver em primeiro lugar. Está dando para entender? Por quê? Porque se o temor do Senhor estiver em primeiro lugar, o seu coração, mulher, ele vai seguir as prioridades do reino. E as prioridades do reino, elas são universais, independente de sexo, de etnia, de povo, de história, de qualquer coisa. As prioridades do reino são muito simples. Amém? Olha aqui para mim, presta atenção. As prioridades do reino são simples. Repita comigo: em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, o meu relacionamento com Deus. Em terceiro lugar, a minha família. E em quarto lugar, a sociedade. Amém? O restante, a sociedade, envolve vários aspectos: a igreja, o meu trabalho, as coisas que eu gosto de fazer, jogar bola, outras coisas. Mas se eu temo a Deus e amo a Deus acima de tudo e priorizo o meu relacionamento com Ele, Ele vai me transformar e me capacitar para amar minha família e para poder ser uma referência cristã, um exemplo no sentido de manifestar, de viver o Evangelho lá fora. É assim que funciona. Essa é a prioridade. Agora, o servir em casa, ele não é necessariamente o que Deus espera de você em relação à sua família, mulher. Não em primeiro lugar. Amém? Deus espera que a mulher preze e cuide da sua casa. Isso é um fato. Mas não mais do que ela se fazer presente em sua casa. Porque a mulher, assim como o homem, ele consegue, de uma forma muito capaz e profissional, suprir tudo e não existir dentro de casa e usar tudo aquilo que ele traz como defesa, como escudo para o seu isolamento, a mulher também é capaz de fazer isso. Atender todas as necessidades da casa, não existir dentro dela e usar todos os serviços que ela faz como defesa e justificativa para o seu isolamento. Amém? Agora vocês estão me olhando meio bravos, tensos.
Amém? É importante a gente entender isso. Porque eu volto a dizer, o serviço na casa, o zelo pela casa, e isso eu falo tanto das coisas mais corriqueiras e cotidianas, quanto as mais importantes ali da família, tudo, são necessidades reais. É justo, é louvável que a mulher se preocupe e se dedique a isso. Mas mais importante do que isso é você estar presente. É você viver, você estar ali de corpo e alma, em 100%, atenta, presente, vivendo, tendo tempo de qualidade com a sua família, com seus filhos, com sua esposa. Não adianta você colocar o serviço, as obrigações antes do pertencer. Entende? Amém? Eu diria que quando essa distorção acontece, eu nem ia falar sobre isso, mas quando essa distorção acontece, tudo se torna um fardo para a mulher, assim como para o homem. O trabalho é cansativo, mas ele se torna um fardo para o homem quando o homem idolatra e coloca o trabalho acima das coisas que são mais importantes que o trabalho. E assim com tudo. Mas a mulher, trazendo para a mulher, quando ela olha para essas coisas como o seu objetivo de vida, como o que se espera de uma mulher em casa e só, isso se torna um fardo para ela. E aí você pensa como que é a construção da maturidade feminina de uma menina que cresce ouvindo da mãe: eu faço tudo aqui, é tudo eu, sou eu sozinha. E aí quando a filha ou alguém pergunta: mas você não pode estar presente? Não, mas também, olha quanta coisa eu tenho para fazer. Essa menina, quando crescer, ela vai olhar o servir como algo ruim, como algo pesado, como algo que eu não quero. Entende? Assim como o trabalho também, tudo que nós idolatramos se torna um fardo. E ao invés de ser bênção, se torna maldição. Amém? Por isso é tão importante o temor do Senhor em primeiro lugar, seu relacionamento com Deus, mulher, em primeiro lugar, em segundo lugar, depois você estar presente na sua casa. Se você tiver que abrir mão de alguma coisa, você precisa seguir essa ordem. Você vai começar abrindo mão de trás para frente. Eu não vou abrir mão de Deus, eu não vou abrir mão do meu relacionamento com Deus, e eu não vou abrir mão do meu tempo com a minha família. Agora eu posso abrir mão de outras coisas para priorizar essas. Eu devo, pelo meu bem e pelo bem da minha casa. Amém? É muito fácil para a mulher falar: ah, mas eu não fiz isso porque eu estava muito ocupada. Né, Marta? Amém? Você acha que o exemplo de Marta está na Bíblia por quê? Você acha que a história de Marta e Maria está lá por quê? É natural. E Jesus, quando ele olhou para a mulher, ele viu. Ele falou: não foi assim que eu criei, mas o pecado corrompeu. Amém? Assim como o homem. Eu tenho que ficar toda hora falando que o homem também é ruim, senão daqui a pouco vocês vão me apedrejar aqui, né? Amém? Mas não é para ser assim, querida. Entenda uma coisa: você vale muito mais do que o seu serviço. Você é muito mais importante do que uma comida feita no fogão, uma louça lavada na pia, uma roupa limpa no guarda-roupa. Porque isso, uma empregada, uma máquina de lavar, faz. Vocês estão entendendo?
Não estou desmerecendo, nem desvalorizando, nem diminuindo, mas entenda que você foi criada por Deus para algo muito maior, algo muito mais importante, que nenhuma empregada, que nenhuma máquina, nenhuma tecnologia, que nenhum avanço tecnológico, que nenhuma cultura vai poder suprir, que é a mulher virtuosa, que edifica, que une a sua casa, que traz uma sabedoria que vem dos céus, que vem do seu relacionamento com Deus, que vem da sua comunhão com o Senhor, para educar seus filhos, para transferir para eles ética, moral, valores, princípios eternos que vão nortear homens e mulheres de amanhã. Amém? É isso, quando nós nos resumimos a essas coisas pequenas, olhando pelos olhos de Deus, nós nos diminuímos. Na verdade, nós nos privamos, e privamos a nossa casa de receber toda a bênção, todas as liberações que Ele tinha para derramar, que Ele tem para derramar, por meio da vida da mulher e do homem. Amém? Volto a dizer, você é muito mais importante do que o seu serviço na sua casa. Assim como o homem é muito mais importante do que dinheiro, do que qualquer coisa que ele possa conquistar nesse mundo. Um pai, um marido presente é o primeiro. Uma mulher, uma mãe presente também. Amém? E não tem nada que possa suprir isso. Eu me lembro que, trazendo aqui em analogia, a presbítera teve um sonho comigo anos atrás. A gente até comentava com a Thaís, com o John e com o Fabiano, né, esse sonho. Não lembro se tinha mais alguém junto no dia, mas... que Deus mostrou para ela que eu trabalhava até que eu adoecia. E eu estava no hospital, internado. E no dia seguinte que eu fui internado, tinha outro no meu lugar no trabalho. E aí Deus falou para ela, falou, olha, na empresa, no trabalho, ele é só mais um e ele é substituído facilmente. Mas na família, ele é insubstituível. Não tem como ninguém substituir a mim na vida da Andréia e da Ana Clara. Deus pode suprir, mas vai fazer falta, vai deixar um buraco. Entende? Vocês estão entendendo? E foi muito duro para mim ouvir isso. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que eu não precisei de fato chegar no hospital para entender isso. Eu tive que realinhar, eu tive que revisitar o meu coração inteiro para entender que eu não estava, na verdade, sendo um homem em casa. E eu entendo, olhando para as mulheres, eu vejo com coisas diferentes o mesmo impulso pecaminoso que existe no meu coração. O impulso de fazer antes de ser e estar. Amém? De só fazer. Mas não é o que mais importa. O que mais importa é você ser e você estar. Ser uma mulher temente a Deus, uma mulher que busca o Senhor, uma mulher que honra e valoriza o seu relacionamento com Deus acima de tudo, porque entende que é desse relacionamento que vai vir toda a sabedoria, toda a santificação, toda a força necessária para você ser a mulher virtuosa que a Bíblia ensina. E, sendo isso, você estar presente, você estar na sua casa para poder liberar isso, para poder disseminar, ministrar isso na sua casa. Amém? Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Ou é para as mulheres que não vieram hoje? Amém? A mulher, quando ela serve com o temor do Senhor no coração, aí sim, ela ensina o valor das pequenas coisas para os seus filhos, mas acima de tudo ela ensina que tudo começa no relacionamento com Deus. Entende?
Assim como o homem, quando ele valoriza o temor do Senhor, ele ensina que o trabalho é bênção. O trabalho não é uma maldição. O trabalho foi criado por Deus. Amém? Preciso reforçar isso. O trabalho não é uma maldição, não veio por causa do pecado. O trabalho existia antes do pecado, amém? Antes de comer o fruto, Adão trabalhava. O trabalho foi Deus que criou. Faz parte do plano de Deus. A vocação, a sua utilidade, o seu ministério, tudo que você faz. E por ministério eu não me refiro a pastor, presbítero, mestre. Eu me refiro a guardas, policiais, a enfermeiros, enfermeiras, a tudo que você serve à sociedade. Entende? É bênção, é instrumento, quando há o temor do Senhor, para a edificação da sociedade, para manifestar a verdade de Deus. E é assim também com as mulheres. As mulheres maduras, pela Bíblia, elas entendem que elas não têm que ser independentes e elas também não têm que se apagar, elas também não são secundárias. Pelo contrário, elas têm funções específicas definidas por Deus que só as mulheres podem fazer. Amém? Uma coisa que começa, se você nunca prestou atenção nisso, começa a prestar atenção. Quando você vê uma família que ela é muito unida, assim, no sentido, pode ter briga, desentendimento, porque tem em todo lugar onde tem gente reunida vai ter problema. Isso é fato, amém? Pode ter, mas geralmente fim de semana está todo mundo junto, uma data especial está todo mundo junto, acontece alguma coisa, se reúne todo mundo, eles têm contato, eles conversam entre si, geralmente isso está ligado à mãe. Você pode ver que geralmente é uma mãe que administra esses relacionamentos, que ela administra conflitos. Ela é uma pacificadora da sua casa. A mulher tem a função de pacificadora do lar. O homem não consegue fazer isso. Por mais que ele tente, se esforce, ele pode até contribuir, mas, no geral, o papel de unificar vínculos, de consolidar a unidade da família e a pacificação da casa é centrado na figura feminina. E sem isso não existe família. Sem isso não existe família. Você pode olhar que quando irmão não conversa com o irmão não quer ver a cara do irmão, geralmente a mãe tem uma participação nisso. Ou porque ela fala de um para o outro, ou porque ela briga com todo mundo. Mas a mãe geralmente está envolvida nisso. É muito visível. A mulher ela tem o dom de manter a família unida e em paz, se reconciliando, ou ela tem o dom de separar todo mundo e de acabar com o relacionamento de todo mundo. E o que vai determinar isso é o quão murmuradora ou o quão perdoadora ela é. Está dando para entender o que eu estou falando? Amém? Que tipo de mulher você quer ser, querida? Você quer ser uma mulher que chega no fim da sua vida? Claro, não depende só de nós, depende de cada um também, mas que você chega no fim da sua vida e você olha para a sua casa e você fala, apesar dos apesares, apesar de todas as lutas, eu fui alguém que sempre lutou pela unidade da minha casa, pela paz na minha casa, pela presença de Deus na minha casa. Eu estive presente, eu busquei reconciliação, eu busquei perdão, não só entre eu e os meus filhos e o meu marido, mas entre eles também. E eu zelei, eu cuidei daquilo que Deus construiu na minha vida. Ou você quer ser uma mulher que chegou no fim da sua vida e fala, eu me preocupei com tantas coisas,
e a minha família se acabou em nada e eu não vi diante dos meus olhos. Entende? Amém? A mulher, quando ela tem o temor do Senhor, quando ela está presente, naturalmente ela edifica outras mulheres, ela equipa outras mulheres. Eu quero investir esses 10 minutinhos finais para falar sobre isso. Amém? A mulher, quando ela está alinhada com essas prioridades que nós falamos, Deus em primeiro lugar, depois o meu relacionamento com Ele, depois a minha família, depois o restante. Quando isso está operando, claro que nós não somos estáveis, tem dias que a gente precisa parar, se arrepender, voltar, a gente regride um pouco e depois continua indo para frente, isso é normal, amém? A estabilidade absoluta é uma característica divina, Ele é imutável, nós não. Não espere isso de você que você vai se frustrar. É normal na nossa caminhada a gente dar 3, 4 passos para frente e um para trás. Perceber que errou, perceber que regrediu e voltar a caminhar para frente. Mas tem que perceber que parou ou que voltou. Tem que ser sincero, tem que confessar, tem que buscar ajuda. Também não estava planejando falar isso, mas amém? É importante você entender isso. A mulher que está vivendo essa prioridade, naturalmente, vai ser como um imã. As outras mulheres mais novas, e não apenas por uma questão de idade, mas outras mulheres vão olhar e vão falar, eu quero aprender também. Olha, elas vão valorizar aquilo, elas vão ver a sabedoria, elas vão ver aquilo fluindo na sua casa, no seu relacionamento, na família, e eles vão falar, eu quero aprender, eu quero também ser assim. E é natural que dentro desse contexto criado por Deus, estabelecido pelo Senhor, você também participe da edificação, da ministração, da educação do corpo. Não só da sua família, dos seus filhos, do seu marido. Amém? Eu falei isso no domingo passado, mas quero reforçar aqui, maridos, vamos ouvir as nossas mulheres, vamos ouvir as nossas esposas, vamos consultá-las. Amém? Então você, mulher, tem a capacidade de contribuir não só na sua casa, mas na igreja, no corpo, na comunidade de fé que Deus te colocou. Ah, mas eu já ajudo a faxinar o salão. Amém? Não é isso. Eu estou falando de educação. Para de se reduzir ao serviço. Eu estou falando de discipulado. Eu estou falando de disseminar aquilo que você recebe do Senhor no secreto. Aquilo que você recebe na palavra de Deus. Eu já falei isso algumas vezes, né? Eu estou com o pastor há muito tempo, né? Estou com o pastor faz... A gente está casado faz 15 anos que eu estou com o pastor Jean. E ele, quando ele casou com a pastora Samantha, fazia 4 anos, acho, que eu estava junto com ele, que eu era a ovelha dele. E eu pude ver como a pastora Samantha complementa o ministério do pastor. Como é maravilhoso. Eu recebi coisas de Deus, repreensões, correções, puxões de orelha da pastora que foram divisores de água na minha vida, irmãos. Amém? E é isso, mulheres. É isso que você tem para entregar para o corpo. Não só puxão de orelha, claro, mas se vier, amém. Mas discipulado, ensinamento, vivência, experiências com Deus na vida. Amém? Uma igreja, a gente vai falar muito disso no domingo que vem, uma igreja, para ser madura e saudável, ela precisa valorizar as mulheres. Ela precisa honrar as mulheres. Amém?
A Thaís e a presbítera, para mim, são referências hoje em oração. Assim como a diaconisa Ivete. São as 3 mulheres que são referências em oração para mim. Quando eu preciso de oração, eu peço para elas. Quando eu quero aprender sobre oração, eu escuto elas. Amém? Equipando o corpo, ministrando. Por muitos anos, a diaconisa Ivete sustentou essa igreja em oração. Sustentou, irmãos. Eu falo isso para honrar a vida dela. Tão pequenininha. Amém? Sustentou em oração, em intercessão essa igreja, por muitos anos. Aí Deus levantou a Thaís junto. Amém? Você precisa se perguntar, o que Deus planeja para a minha vida na sociedade, na comunidade que eu vivo? Você precisa perguntar, você precisa buscar isso em Deus. Como que o Senhor quer me usar, Senhor? Como que o Seu Espírito Santo pretende usar a minha vida como um canal de bênção na sociedade que eu vivo? Você tem que se perguntar isso, porque às vezes a gente vai tão no automático em tudo, que a gente na verdade não para perguntar para Deus. É que nem eu falei uma vez aqui, quando eu estava ministrando sobre isso, é mais fácil a gente falar sim do que não para as coisas na igreja, né? É mais fácil. Paulinha deve viver muito isso. Eu toco violão, vai participar do louvor? Vamos embora, vamos tocar. É muito mais fácil você falar sim do que você falar, não, eu não sei, será que Deus quer que eu participe? Será que, não sei, eu preciso ouvir do Senhor. Será que Ele quer que eu participe do louvor, que eu toque? E a mulher também, ela opera assim, né? Vamos lá, então vamos organizar, vamos fazer as coisas que já está acostumada a fazer, mas não para perguntar, Deus, quais dons o Senhor me deu? Com o que o Senhor quer me equipar para eu edificar, para eu trazer bênçãos para o corpo? Você precisa perguntar e buscar isso no Senhor, amém? Percebe? Tudo nasce no seu relacionamento com Deus, mulheres. Tudo nasce lá. O equilíbrio, a sabedoria, saber dosar a importância das coisas. Eu vejo lá em casa como a presbítera zela pela organização da casa, né? Como é um impulso, né, natural dela. Tá rindo. Amém? Só que não é só isso. Não é só isso. Quando ela parou para se perguntar o que Deus espera de mim, Deus começou a falar. Deus começou a mostrar. Deus começou a usar. Amém? Eu comecei a ver ela ser ativada em oração, orações proféticas, Deus dando palavras proféticas, sonhos, revelações para ela, coisas que não vinham para mim, nem para o pastor, nem para... Deus estava usando a vida dela. E isso me satisfaz. Eu me alegro em ver ela sendo usada por Deus. Amém? Claro, ela pode continuar cuidando da casa, mas, mais uma vez, quando ela parou para olhar para o Senhor e falar, o que o Senhor espera de mim? Como o Senhor quer me equipar para eu abençoar, para eu poder ser usado no corpo? Deus começou a mover, Deus começou a agir. Amém? E por fim, eu sei que eu já falei que era o fim, mas enganei vocês. Tudo isso vai terminar no confronto a essas caricaturas, a essas imagens que eu falei da sociedade, amém? E preparem-se para esse confronto,
Porque vocês vão ser criticadas, vocês vão ser questionadas, vocês vão ser rotuladas. Amém? Preparem-se para isso, assim como nós homens somos. O homem que não exalta o trabalho acima de tudo, ele já é mal visto por alguns. Aí o homem que valoriza a família, que ouve e consulta a mulher, nossa, aí é um pau mandado frouxo, sem opinião nenhuma. Você falar numa roda de colegas de trabalho, você fala assim, eu não vou porque eu preciso passar um tempo com a minha esposa. Eu preciso ficar lá em casa. A maioria vai te zoar. Assim como com as mulheres, se você começar a ter essa posição de honra ao seu marido, de honra à sua família, honra ao Senhor, vão começar a te olhar como, mas você está sendo escravizada, subjugada, dominada, você é refém de uma cultura de dominação e estão destruindo o seu potencial de ser uma mulher independente, magnífica e a Mulher Maravilha. Amém? Você vai ser rotulada. Espere por isso, vai acontecer. Mas alimente-se, satisfaça-se de saber que você está vivendo o que Deus estabeleceu para a humanidade. Amém? Não o que o pecado diz, não o que uma sociedade que está nas trevas, que não conhece a luz, que não conhece a palavra de Deus, valoriza. Satisfaça-se nisso. Quando te rotularem, quando te criticarem, seja por fazer ou por não fazer, porque sempre vão te criticar. Se você faz, é porque você está errado, se você não faz, você está errado também. Mas satisfaça-se nisso, eu vivo o que está na palavra de Deus. E Deus está comigo, eu tenho um relacionamento com Ele, Ele me abençoa, e porque eu tenho um relacionamento com Ele, Ele me abençoa, eu sou abençoadora da minha casa, das pessoas ao meu redor, dos vínculos que Deus colocou na minha vida. Porque eu te garanto que tem muita mulher que hoje bate no peito, demonstrando estar feliz da vida, de ser independente, de ser toda, o bambambam, mas no fundo sente falta de muita coisa, mesmo que não admita. No fundo existe um vazio que existe em todos nós. Primeiro, o vazio de Deus, e segundo, o vazio do pertencimento da coletividade. Amém? Então, eu reforço isso porque é muito... O coração feminino ele parece ser mais sensível a críticas. Né? A gente vê homem, às vezes quando se reúne, né? Um fala, o outro fala e briga, discute, passa 5 minutos e está tudo certo. Mulher não fala, só dá uma indireta, a outra já entende a indireta, já fica 5 anos sem se falar. Mulher, ela é mais sensível emocionalmente e está tudo certo. O que eu estou querendo dizer é, fortaleça-se, proteja-se, porque você vai ser criticada a partir do momento que você decidir viver como uma mulher madura pela palavra de Deus. A crítica pode vir da sua própria casa, a crítica pode vir de mãe, de pai, de primo, de tio, do seu cachorro, pode vir de tudo, amém? Mas a sua referência, em primeiro lugar, é o temor, é o Senhor. É isso. E aí, você vivendo dessa forma, pode parecer que não, mas você vai estar manifestando o reino. Mesmo nessas pessoas que te criticam. Mesmo com essas pessoas que olham e julgam e apontam o dedo, você mexe com elas. Uma hora vai parar para pensar, uma hora vai olhar e vai ver a diferença. Amém? Viva, permaneça na palavra de Deus. Foi intencional, tá?
eu não falar de submissão ao marido aqui hoje, porque, cara, falou de culto, vamos falar sobre o que é ser mulher. A primeira coisa que vem é isso, né? Amém? Foi intencional, porque eu quero que você entenda que antes de ser uma esposa, você é uma filha de Deus. Amém? Antes de ser esposa, mãe, você é filha de Deus. Você é valiosa. Você é valiosa. Você é um tesouro. Amém? Agora está uns rostinhos mais felizes. Agora melhorou. Mas é verdade, você é valiosa e você precisa se valorizar, não pela vaidade, não por orgulho, mas por identidade, por pertencimento, por saber da sua história, saber como Deus olha para você, saber o que Ele fez por você, buscar esse Deus acima de tudo para ser a mulher virtuosa. Percebe como é a dinâmica? Amém? Fique em pé, vamos orar.